Oi, gente, boa tarde. Olá, povo querido, povo amado dessa cidade, também amada por Deus, Santa Cruz da Venerada. Estamos começando mais um programa, A Voz da Profecia. A paz, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua família, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, esteja no seu coração. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa programação que tem o intuito de levar a mensagem de esperança, o ensino da palavra de Deus, os mandamentos em que Deus nos ordena que nós devemos estudar, examinar a sua palavra. E Ele mesmo disse que essa palavra testifica, testemunha dele mesmo. E o mais importante, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, ele um dia vai voltar. Então que estejamos preparados para este dia. Então seja muito bem-vindo a mais essa programação. Bem-vindo você também, Evandro. Como é que você tem passado? Como é que foi a sua semana? Como é que está a sua vida? Olá, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida. Mais um programa estamos iniciando. Eu fico feliz demais por estarmos juntos nessa hora, conversando e aprendendo mais da palavra de Cristo. Obrigado, Lélia, estou bem, estou na paz do Senhor. Falando isso, desejo a paz do Senhor, meus irmãos que estão nos ouvindo, as minhas irmãs. Que Deus abençoe ricamente cada um de nós. Nosso incentivo é levar Jesus Cristo ao seu coração e à sua casa. Queremos agradecer a você que está nos ouvindo na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio. Que você seja amplamente abençoado através desse programa. Sabemos, né, Leila, que o nosso programa também ele está no YouTube. Você pode ouvir quando quiser. Exatamente. Então, se você perdeu o programa passado, não tem problema. Você não conseguiu ouvir pelo rádio ou pela internet, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que aí vai aparecer um novo vídeo. Inclusive, entre em contato conosco, estamos aqui dispostos a ouvir você, seu pedido de oração, sua sugestão, seu pedido de música. Se você quer mandar um alô, fique à vontade, lá na descrição do canal há os nossos contatos. Então, fique à vontade para participar. Fique à vontade também para, desde já, abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar 2 Coríntios capítulo 8. E como de regra, a Bíblia na mão e Jesus no coração. Exatamente. Então, deixa sua Bíblia aberta aí, em 2 Coríntios capítulo 8. Aproveite também, abra seu ouvido, abra seus olhos, abra sua mente e abra o seu coração para deixar Jesus falar com você. Inclusive, uma das formas pelo qual Jesus fala conosco é também através da música. Hoje nós vamos estudar que os irmãos da Macedônia ajudaram muitos irmãos de Corinto com suas ofertas, com sua ajuda generosa. E nós vamos estudar também o encargo que Tito teve também ajudando os irmãos. Então, fica com a Bíblia aberta, o coração aberto também. Mas antes, nós vamos ouvir uma música especial que trata desse assunto, que nós devemos entregar o nosso coração, as nossas ofertas, a nossa vida a Deus. Então, fica por aí, aprecie essa música tão linda e logo em seguida um rápido resumo do que nós vamos estudar hoje. Então, não sai daí, voltamos já já, não é, Evandro? Amém, glória a Deus. Ofertar, quero devolver, quero entregar
tudo enfim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo enfim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Você já ouviu falar no conceito aparência do mal? Ela se refere a ações que podem ser mal interpretadas e por isso devem ser evitadas. A título de exemplo, certa vez ouvi falar da história de um homem casado que saiu à noite de um motel com uma mulher que não era sua esposa dentro de seu carro. Ele afirmou que, como trabalhava como eletricista, foi chamado por ela para consertar um problema elétrico em um dos quartos do estabelecimento e, como já estava tarde da noite, decidiu dar carona a ela. E aí, você acreditaria em tal história? Sabe, a realidade é que ainda que ele estivesse falando a verdade, o horário, o local e a companhia que estava com ele criaram uma cena que o comprometeu e gerou muito mal-estar em seu casamento. Interessante que a Bíblia adverte várias vezes sobre comportamentos que tenham potencialmente a capacidade de serem mal interpretados. Por exemplo, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele abordou um assunto delicado para sua época. Naqueles tempos, nos mercados da cidade, era comum serem vendidas carnes que haviam sido oferecidas a ídolos. Na igreja, alguns membros não se sentiam confortáveis em comer tais carnes e se escandalizavam quando viam outros cristãos se alimentando delas. Neste contexto, Paulo dirige o seguinte conselho registrado no capítulo 8, verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Perceba que no contexto das carnes sacrificadas a ídolos, Paulo não entra no mérito de falar se tal atitude era certa ou errada. Para ele, o fato de trazer escândalo já era motivo suficiente para ser evitado. É como se Paulo declarasse: não importa se é certo ou errado, o que importa é que tem alguém sofrendo por causa deste comportamento. Então, evite-o. Tal atitude vai na contramão do egoísmo, pois ela descentraliza o eu e foca sua atenção no outro. Sabe, todo cristão deveria ser cuidadoso com a mensagem que sua vida está passando para outras pessoas. Afinal, a forma com que vivemos deve ser uma propaganda positiva a favor de Cristo. Um cristão com uma postura ruim
É como um vendedor de roupas que anda nu. Seu produto pode ser bom e necessário, mas sua forma de viver desvaloriza o que ele está tentando repassar para as outras pessoas. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Muito bem, já estamos de volta depois dessa música belíssima em que fala de fato que nós devemos devolver aquilo que pertence a Deus. Porém, o nosso programa de hoje não é o intuito de falar sobre dízimo ou somente sobre ofertas, mas pelo fato de se doar. Doar, sim, com amor. Inclusive, claro que a igreja necessita de recursos financeiros. Como você viu aí no resumo, o pessoal da Macedônia era um pessoal muito generoso. Os irmãos de lá queriam ajudar os irmãos da Judeia. Então, que tenhamos também esse mesmo intuito, tá? Nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre doação voluntária, essas ofertas que podem ajudar quem mais necessita, tá bom? Vamos então fazer uma oração antes de nós iniciarmos a leitura, porque nós necessitamos, claro, do poder do Espírito Santo para nos ensinar, para nos inspirar e nos ajudar a compreender de forma muito mais clara a palavra de Deus. Então, convido você, já que já está com a Bíblia aberta, agora a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Pai querido, Pai amado que estás nos céus, primeiramente te agradecemos pela semana, pela vida, pela saúde, pelo sustento que o Senhor nos dá diariamente, pelo respirar. Nós temos muito que dizer muito obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Que, por favor, o Senhor esteja conosco, nos ajude a compreender o que nós vamos ler, o que nós vamos estudar, porque o Senhor mesmo disse que nós devemos examinar a tua Escritura Sagrada. Então, por favor, dá-nos o teu Santo Espírito para que assim compreendamos e coloquemos em prática na nossa vida. Abençoa cada filho teu que está nos acompanhando através da internet, através do rádio, mas que nesse momento separou esse tempo para ouvir a tua mensagem. Então, por favor, derrama teu Santo Espírito sobre nós. É o que nós te oramos, no doce e eterno nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos seguir a leitura do capítulo 8. Na semana passada nós estudamos o capítulo 7, em que Paulo demonstra o seu grande amor, o seu afeto, o seu carinho pelos irmãos de Corinto. Inclusive, ele também elogia os irmãos por terem recebido Tito. E Tito foi uma grande ajuda, foi uma espécie de diácono para auxiliar os irmãos de Corinto. E Paulo enfatizou que estava muito orgulhoso dos irmãos pelo fato de que ele podia confiar nos irmãos. E isso é muito bom, porque Paulo muitas vezes não poderia estar presente com os irmãos. Então, Deus sempre envia meios para auxiliar a sua igreja. E nesse caso, Tito estava lá para ajudar os irmãos de Corinto, tá? E nós vamos ver aqui também uma ajuda de grande valia, que foi as ofertas da igreja da Macedônia para os pobres da Judeia. E aqui então enfatiza a questão do amor ao próximo, amor à obra e também desse desprendimento às coisas somente materiais. Então convido você, a partir de agora, ler capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 1. Vamos juntos ler? Diz o seguinte: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários.
pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, e que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis na graça. Vamos dar uma pausa por aqui. Esses 7 primeiros versos, em que Paulo diz que queria tornar conhecido a atitude, a ação dos irmãos da Macedônia. Os irmãos da igreja da Macedônia, ele disse, estava escrevendo para os irmãos de Corinto e disse: olha, eu quero que vocês conheçam como a graça de Deus foi concedida à igreja da Macedônia. E essa mesma graça, essa mesma generosidade, os irmãos da Macedônia quiseram demonstrar para as pessoas mais pobres da Judéia. E uma coisa que chama a atenção na fala de Paulo é que os irmãos da Macedônia não eram ricos, né, Evandro? Pelo contrário, eles também eram pobres. Eles também não tinham tantos recursos. Mas o fato de eles quererem doar, ajudar os irmãos da Judéia, né, os pobres, isso não impediu, mesmo não tendo tantos recursos. Isso mostra que, como Paulo disse, eles podem até não ter tantos recursos, mas eles são grandes em generosidade. Eles podem não ter muito dinheiro, mas eles têm muito em generosidade, em demonstração de misericórdia para com o próximo. E isso nos traz uma lição muito importante, né, Evandro? Que não é quantidade, mas qualidade. Eu imagino que a qualidade aqui realmente era algo magnífico, porque eles estavam contribuindo para a ajuda dos irmãos próximos, né, da vizinhança próxima. Então consegue perceber que se as pessoas agissem como o povo aqui de Corinto, lembrando que o povo de Corinto era um povo perverso, um povo desobediente, um povo que dava muito trabalho para Paulo, por assim dizer. Nesse momento, indo também no capítulo 7, né, no estudo anterior, você pode ouvir lá no programa Novo Tempo Santa Cruz, lá tem um programa anterior para você ouvir. Lá mostrou que mesmo uma cidade perversa e tal, eles ainda estavam fazendo algo bom, que era contribuindo. Então veja, no meio da mais severa tribulação, ou seja, por mais que fosse uma cidade que havia perversidade, que estava passando por dificuldades também, eles estavam ajudando. E mesmo assim, a generosidade estava transbordando em meio à dificuldade. O que podemos aprender é que mesmo na nossa dificuldade, seja física, emocional ou espiritual, a gente pode ajudar o próximo, a gente pode contribuir, tanto com amor, tanto com generosidade, para o benefício do próximo. Isso é muito interessante, isso nos ensina isso no verso 2. O verso 3 eu achei interessante porque fala que eles faziam essa contribuição por iniciativa própria, no verso 3. Eu acho interessante que muitas vezes as pessoas, quando vão ajudar o próximo, por exemplo, seja por ato voluntário ou por ação comunitária, mesmo assim as pessoas saem tirando fotos, saem comemorando, colocando nas redes sociais, dizendo que é uma boa pessoa, contribuinte e tal. A gente entende, Leila, que em nós só há maldade. O bem que a gente faz é através do Espírito Santo. E as pessoas acham que fazer o bem é como se fosse um dever, é como se fosse uma celebridade, não é? Só pesasse obrigação. Mas na verdade não é. Aqui, como disse, eram voluntários. Então partiu deles a vontade de ajudar e não a obrigação
de ajudar. Aí mais para frente a gente vê que Paulo diz que quando o pessoal da Macedônia doava, eles doavam com muita alegria, mesmo não tendo tantos recursos. E hoje, mesmo as pessoas tendo muitos recursos, não são todos, claro, mas, por exemplo, muitas pessoas ricas, milionárias, né, são mão fechada. Enquanto tem muitas pessoas que não têm tanto, né, e gostam de ajudar. Então, tá aí a diferença. Não é a quantidade, mas é a qualidade da doação, da boa vontade. Outro ponto interessante é o verso 5, que fala: e não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se. Outro ponto interessante é que a ação voluntária e de contribuição requer uma entrega. Tudo que fazemos, na verdade, requer uma entrega. Você precisa de uma entrega no seu coração, para o seu casamento, no seu estudo, na sua vida, na sua devoção diária. Você precisa entregar a sua vida, fazer parte desse movimento para que haja uma ação completa, né? A gente pode entender que essa entrega me lembrou muito bem Salmo 37, verso 5. É um verso bastante conhecido, né? Que diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então o povo aqui ele fazia a mesma coisa. Eles contribuíram entregando o seu coração a Cristo, e essa ação de entregar o seu coração a Cristo incentivou eles a fazer uma contribuição, a agir por amor ao próximo. E aí é que entra o verso 7. Mesmo assim, ele está se destacando na fé, na palavra, no conhecimento e na dedicação completa e no amor que temos por vocês. Mas o interessante é que Paulo também fala para ele se destacar também em contribuir. Ora, mas eles já estavam contribuindo. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês já estão fazendo algo magnífico. O que eu estou dizendo é que vocês não parem de fazer essa obra magnífica. Isso mesmo. Então, nós temos que ter a consciência de que ofertas voluntárias, né, o nome já está dizendo, né, é voluntário, de coração. Tudo que fazemos deve ser feito de boa vontade. Nós devemos levar as nossas ofertas com alegria, com gratidão, apresentando a Deus e com aquele intuito que o próprio Davi também disse lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Ele disse: Senhor, tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos te damos. Então esse é o fator principal. Se você tem recursos, não é simplesmente pelo braço do seu esforço, pelo seu suor, mas porque Deus te deu primeiro. Cristo é o presente diário de Deus. E outro fator muito importante, gente, é que Deus já doou o que ele tem de mais valioso, que foi o seu Filho. Deus deu Jesus ao mundo. Então ele graciosamente recebe as dádivas confiadas aos seus agentes humanos. Tá? Então Deus se agrada em honrar a oferta de um coração que ama, dando-lhe maior eficiência ao seu serviço. Então, se entregamos o coração a Jesus, traremos a ele também as nossas dádivas, nosso ouro, a nossa prata, nossas mais preciosas posses ainda dessa terra e nossas maiores habilidades, tanto mental, espiritual, nossos talentos. Tudo deve ser consagrado àquele que nos amou primeiro, que foi Deus. Então, aqui demonstra uma generosidade, um coração aberto de um povo que reconhecia que de fato Deus é o dono de tudo. Então, se você hoje pertence a uma igreja, você vai à igreja e devolve o dízimo, ou seja, os 10% de tudo que você recebe, vá com alegria. Mas acima de tudo, aqui fala das ofertas. As ofertas já é aquilo que está proporcionado ao seu coração. Dízimo, Deus determina. Oferta é você quem determina. Então, que a sua oferta de fato seja generosa para ajudar, tanto não somente na obra da igreja, mas como aqui, que o principal foco foi ajudar quem? Os pobres. Inclusive, Evandro, nós estamos chegando numa época
em que a doação, o amor, deve ser muito mais assim apresentado, que é o Natal, troca de presentes. Nós, da Igreja Adventista, a gente realiza todos os anos o mutirão de Natal, recolher alimentos para ajudar aqueles que estão mais necessitados. E é isso que o Mestre nos ensina. E essa ação que a Igreja Adventista faz de recolher alimentos para distribuir, eles fazem porque o Espírito Santo move. Então, esse é o ponto interessante da contribuição. Então, eu creio que na sua casa já chegou alguém entregando alguma coisa para você, você já recebeu um presente, uma cesta básica, enfim. E isso te alegrou imensamente? Eu creio que sim, não é? Mas não é legal também você levar também isso que você sentiu ao próximo também? Então, a contribuição, a generosidade, o ato de entregar-se a Cristo, para Cristo nos encher de amor, para distribuir esse amor que Cristo nos deu para o próximo, é um ato voluntário de amor imenso. Estamos aqui incentivando, assim como Paulo também está incentivando aqui na Bíblia, a contribuir. Então, o que aprendemos? Eu, Leila, preciso contribuir. Você, Leila, precisa contribuir. Os nossos irmãos, a cidade de Santa Cruz precisa contribuir. Então imagina se a cidade inteira contribuísse um com o outro, ajudasse um ao outro, a cidade com certeza seria diferente. Sem sombra de dúvida, né? E tendo o intuito de que Deus já nos deu primeiro. Então nós devemos também doar, ajudar, estender a mão. E o principal objetivo de doações é tirar o egoísmo do coração. Então não pense que Deus precisa do seu dinheiro, porque o dinheiro é dele. As riquezas da terra, tudo é dele. O que ele está pedindo é o seu coração, e esse coração que seja isento de egoísmo. E uma das formas de tirar o egoísmo é você abrindo a mão, estendendo a mão. É tirando o dinheiro do bolso mesmo, para poder ajudar. E sempre lembrar que Deus te deu primeiro. Nós vamos continuar a leitura ainda nesse assunto, agora o versículo 8 em diante. Vamos continuar aqui, vendo o que mais Paulo diz sobre isso. Ele diz o seguinte: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outro, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Paulo aqui, ele está dando, não é questão de mandamento, olha, eu ordeno e tudo. Ele está dizendo, está aconselhando, está colocando até nas suas cartas, mas, como eu disse anteriormente, mas para tirar também o egoísmo do coração do ser humano. Como ele diz, para provar pela diligência, pela sinceridade, pelo zelo de vocês. Porque ele disse, vocês conhecem a graça do Senhor Jesus. Vocês sabem que Jesus, sendo rico, ou seja, Jesus que estava no céu, ele se fez ser humano, se fez pobre, tanto é que ele mesmo se referiu dizendo que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus era pobre.
em relação a recursos, não é? Por isso trabalhava muito como carpinteiro. E ele fez tudo por isso, por uma razão, a maior de todas, o amor. Então ele disse que pela sua pobreza, hoje nós podemos ser ricos. Não só ricos de bens materiais, lógico, né? Mas ricos espiritualmente, emocionalmente, e um dia rico que vamos herdar as mansões celestiais. Então ele disse, Jesus, ele fez a parte dele, foi ele que deu o pontapé. Sendo rico, se fez pobre, saiu do céu, se fez ser humano. Né? Não precisava trabalhar, chegou aqui na terra, trabalhou como carpinteiro, trabalhou duro. E mesmo assim, é como ele disse, eu não tenho recursos, eu sou pobre, né? Eu tenho pouca coisa. Mas mesmo assim ele disse que o maior de tudo, o maior ato de doar seja o amor. Que isso sim é que engrandece. E que esse amor voluntário seja de fato de boa vontade, não por obrigação. Bom, eu quero deixar bem claro aqui que o verso 9, ele não está falando de riquezas, de financeiramente, certo? Muitas pessoas pegam esse verso 9 para dizer, tá vendo? Ó, que Deus ele era rico. Aí pela pobreza dele eu me tornei rico por meio da pobreza de Jesus Cristo. Aqui não está falando nada de dinheiro. Aqui está falando da graça de Deus e da misericórdia de Cristo. Porque veja, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ó, graça. Essa é a palavra-chave. Tanto é que o contexto aqui do capítulo 8, a gente já leu, né, fala sobre justamente contribuição. Então, ó, vocês conhecem que Cristo contribuiu conosco. E Cristo, sendo cheio de contribuição, ele fez contribuição para nós, que por meio da contribuição de Jesus Cristo, eu me tornasse rico em contribuição para o próximo. Olha só, ficou até difícil, né? Mas esse é o sentido. Explicando melhor, é como se através da entrega de Jesus Cristo por mim, eu pudesse encher outro irmão de graça, de amor, de bondade, de gentileza e tudo mais. Cristo me encheu com todo o amor para que eu possa transmitir esse amor. Melhor resumindo, né? Esse é o sentido do verso 9, porque aqui não está falando de dinheiro, porque muitas pessoas pegam o finalzinho aqui do verso 9, ó. Por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Não é rico de dinheiro, é rico da graça de Cristo, rico do amor de Cristo. Até porque, se você pesar na balança, qual é o melhor? Ser rico financeiramente ou ser rico da graça de Cristo? E outra coisa também, mano. Então, se todo mundo que aceitar Jesus, né, pensar vai ser rico, né? Já pensou como seria? Aí diz, então agora eu vou aceitar Jesus que eu serei rico. Você vai ser rico da graça de Deus. Aí você pode conquistar riquezas, bens materiais? Pode, tudo bem, mas para isso você vai ter que trabalhar. Vai ter que realmente estudar, vai ter que ralar. Porque não é simplesmente aceitar Jesus, pronto, é tudo automático e agora você só vai ter vida boa. Não é assim que funciona o Evangelho. Tanto é que a cartada final aqui desse verso é justamente o jovem rico, né? Jesus Cristo falou para o jovem rico, ó, vende tudo que você tem, ajuda os pobres, vem e me segue. Jesus aqui não estava falando justamente da questão do dinheiro. Não tem problema a pessoa ter o seu dinheiro, ser rico, não tem problema. A questão é que a parábola lá na história, né, do caso do jovem rico, é que ele era tão apegado ao dinheiro que estava querendo colocar o dinheiro acima de tudo. Não, aí não. O dinheiro é importante e tal, mas não pode ser maior do que Deus. E é esse o sentido que está dizendo aqui. Tanto que Jesus, lá em Mateus 11, diz o seguinte, buscai, pois, primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão vos acrescentadas, né? E também fala que justamente buscar a Cristo. E Cristo nos dará a riqueza, né, de acordo com a vontade de Cristo. Esse é o conselho, né? O conselho agora no verso 10 é que o povo de Corinto, né, ele estava já desde o ano passado contribuindo, mas eles deram também esse plano, né, de propor esse plano. Ou seja, o próprio povo de Corinto se reuniu dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, meus irmãos, vamos ajudar Paulo, vamos ajudar Tito, vamos contribuir também com a cidade aqui, né? O próprio povo, Paulo e Tito nem estavam envolvidos,
mas o próprio povo de Corinto se reuniu para ajudar o povo. Como de acordo com o verso 5, né, eles entregaram, e de acordo com o verso 3, por iniciativa própria. Então isso, aí Paulo vem no verso 11 dizendo, agora completa essa obra que vocês estão iniciando. Vocês não reuniram por si só para ajudar o próximo? Continue, não parem. Porque quão triste seria, né, as pessoas começarem a contribuição, ser generoso e do nada não ser mais? Isso mesmo. Então cabe a nós a gente doar sinceramente, não para ostentar nossas boas ações, mas por compaixão, por amor aos sofredores. A sinceridade de propósito e verdadeira bondade de coração são as motivações que o céu valoriza. A pessoa sincera em seu amor, que põe todo o coração em sua devoção, Deus considera mais preciosa que o ouro de Ofir. Então, não devemos pensar na recompensa, mas sim no serviço. A motivação para doar, gente, ela é registrada. Então, o motivo pelo qual se doa é registrado. E registrado por quem? Pelos anjos. Então, Deus, ele requer de mim e de você. Então, nós estamos aqui para dizer para você. Então, você que tem recursos, mesmo que você tenha só o Bolsa Família, assim como o povo da Macedônia também não tinha muitos recursos, ele diz, doe, ajude os pobres, ajude quem necessita. Me fez lembrar agora, Evandro, um caso que aconteceu lá no Antigo Testamento, em que Deus, ele, claro que abençoava a plantação de todo o povo, mas ele disse também que se você tivesse, por exemplo, um pomar com muitas laranjas, que você dividisse essas laranjas com quem não tem e que não desperdiçasse. Se caísse, você pega e doe para alguém. Então é isso que nós devemos entender, esse coração abnegado, tá? Esse coração aberto, para que não tenha uma sobrecarga de egoísmo, mas pelo contrário, de voluntariado. E esse voluntariado, essa contribuição, né? Paulo explica aqui no verso 13 e no verso 14 qual o motivo dessa contribuição. Veja, para que haja igualdade. No finalzinho do verso 13 e no finalzinho do verso 14. Então haverá igualdade. Então, quando todos dividem, fazem essa contribuição e dividem os seus bens, como você falou, Leila, justamente de o mais rico ajudar o mais pobre, está igualando a questão de um ter mais e outro menos. Então, se todos contribuírem, se todos se ajudarem, haverá igualdade. Havendo igualdade, as pessoas se tornarão mais entregues a Cristo, porque serão mais agradecidos a Deus, primeiramente, né? O fato de perceberem de que estão sendo abençoados, agradecerão a Cristo. Então, é um princípio, não só cristão, mas um princípio também de sociedade. A sociedade ser igual e não desigual. Porque nem todo mundo, por exemplo, tem condição, por exemplo, uma pessoa cadeirante. Ela não tem condição de trabalhar no pesado, nem nada, pode trabalhar no escritório, mas se ela não tem condições, é muito pobre, trabalha numa zona rural, ou mora numa zona rural e tudo. Aí quem tem mais? O que custa ajudar, não é? E aí isso aí vai desenvolver muito mais amor para a sociedade. Vai construir uma sociedade muito mais solidária, muito mais amorosa, muito mais generosa, um ajudando o outro. Então esse assim, digamos assim, é um sonho de uma sociedade unida, não é? Nós vamos seguir agora a nossa leitura, agora no versículo 16, onde agora Paulo fala do encargo de Tito. O que ele diz? Leia junto comigo. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto,
mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, prova do vosso amor e da nossa exultação, a vosso respeito, na presença destes homens. Evandro, a gente falou tanto aqui de voluntariado com as ofertas. O que me chama a atenção também nesse texto é o próprio voluntariado de Tito. Ele disse, Paulo falou que dá graças a Deus, ou seja, agradece a Deus que Deus colocou no coração de Tito a mesma solicitude, a mesma vontade, o mesmo amor, a mesma compaixão, porque ele atendeu o apelo de Paulo, atendeu o chamado dos irmãos, que ele se mostrou muito cuidadoso e partiu, como ele disse, voluntariamente. Tito disse, eu vou ajudar os irmãos da Judéia, eu vou ajudar os irmãos de Corinto. Mais para frente a gente vê o quanto Tito também ajudou Paulo. E aqui entra a palavra-chave, voluntariado. Mais uma vez também falando da boa vontade, sem esperar nada em troca, sem exigir, eu vou fazer trabalho voluntário, vou fazer trabalho tal, mas eu quero que me pague para isso. Mas muitas vezes esse trabalho ele deve ser voluntário. Um dos trabalhos também que a Igreja Adventista realiza, não é, Evandro? É o projeto chamado Missão Caleb, que inclusive acontece agora no mês de janeiro, em que muitos jovens que estão estudando, tiram pelo menos 20 dias dos seus dias de férias para trabalhar voluntariamente. Ir na casa das pessoas, orar, oferecer estudo bíblico. Então, há esse projeto também voluntário. E é isso que Deus nos chama a mim e a você, para ter esse mesmo espírito desprendido, para ajudar a quem precisa. E é interessante que muitas vezes que a contribuição, a ajuda, muitas vezes é visto como algo bom, que está ajudando a sociedade, ajudando muitas pessoas. Mas infelizmente tem aqueles olhares que criticam e que falam mal. E Paulo cita isso no verso 20 e verso 21, que ele diz, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Então, era muito dinheiro envolvido ali na questão de oferta, as pessoas ajudando dinheiro que era usado para contribuição e espalhar o evangelho, certo? Mas muitos assim, eles estavam tendo cuidado, e fazendo o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos do homem. Então aqui entra uma questão muito importante que podemos mencionar, que é a questão justamente do justo proceder. Então, uma pessoa que está fazendo o bem, ajudando os irmãos e tal, muitas vezes pode ser visto como uma pessoa que está fazendo por ações escondidas ali por detrás, como por exemplo, vou fazer o bem ao próximo, mas eu vou fazer com o intuito de as pessoas me verem como uma boa pessoa, porque vai que daqui a 4 anos eu me torne um vereador e tenho a chance de ganhar e tal. A pessoa tem que fazer a bondade, a generosidade, a contribuição por amor ao próximo, porque Cristo nos amou primeiro. Não deve ter aqui questões envolvidas pessoalmente. E essa questão de ter cuidado
aos olhos humanos, né, isso encaixa em todos os sentidos, tanto no proceder, no modo de vestir e tudo mais. Porque a gente, como cristão, tem que andar corretamente conforme os olhos de Deus e conforme os olhos dos homens também, para que a palavra de Cristo, o nome de Cristo não seja manchado. Isso a gente vê muito na questão de jornais, por exemplo, em que determinado pastor de igreja foi visto com outra pessoa em adultério, roubando e etc. Isso mancha o nome de Cristo. Então nós precisamos ter cuidado quanto ao nosso modo de proceder. Até porque a Bíblia diz que nós somos espetáculo do mundo. Então nós somos sim, ou seja, os cristãos são sim apontados, julgados, observados, não só pelo ser humano, mas pelos anjos também. Então, de uma certa forma, Evandro, nós devemos, ou seja, os cristãos, devem sim satisfação de ética para a sociedade. Até porque o cristão, ele representa quem? Cristo. A Bíblia diz que os cristãos são embaixadores de Cristo. E aí tem que ter cuidado para não manchar, não colocar na lama o nome, não somente de igreja, mas o nome de Deus. Então, que nós tenhamos essa preocupação sim em proceder, como ele disse aqui no versículo 21, pois que nos preocupa é proceder honestamente, não somente perante o Senhor, ou seja, diante de Deus sim, mas também diante de quem? Dos homens, da sociedade. Como aí Paulo então disse, enviou Tito, e Tito foi de fato um homem muito bom, ajudando os irmãos e aos pobres. E é isso que nós devemos fazer. E aí a gente sabe muito bem que a motivação de Tito para isso foi o amor que ele tem pela causa de Cristo e pelo próprio Cristo. Você, caro ouvinte, tem demonstrado esse amor também? Como está a sua vida em relação a dizer, eu amo a Jesus, eu amo Cristo, eu amo Deus, eu amo a sua causa. E o que você está disposto, o que você está disposta a fazer em prol disso? E no verso 24 achei interessante que Paulo diz o seguinte, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de você. Ou seja, a igreja Assembleia aqui da cidade demonstra para todas as demais igrejas que está trabalhando por amor a Jesus Cristo, não com rivalidade nem competição, certo? Mas por amor a Cristo. A igreja adventista aqui da cidade demonstre amor ao próximo, né, contribuindo e tal, não com rivalidade. E esse é o conselho para todos, que cada igreja demonstre seu amor a Cristo, contribuindo, ajudando o próximo, levando o evangelho, sem competição, sem dizer que qual igreja é melhor do que qual. Não, nada disso. Que todos se unam, na verdade, melhor dizendo, né? Que todos se unam por amor a Cristo para levar o evangelho. Esse é o sentido. Porque o sentido aqui do capítulo 8, na verdade, é contribuição. Na verdade, você deixar de ficar com a mão fechada, mas estender a mão ao próximo. De ver o irmão caído e ajudar a levantar. De ver o irmão triste, abatido, ir lá e conversar e animar. De ver uma pessoa que está solitária em casa, ir lá e visitar e levar para a igreja e tudo mais. A contribuição, a dedicação do meu próprio eu para o amor e a causa do evangelho. Então lembramos que se Deus entregou o seu próprio Filho por amor de nós, não podemos também entregar esse amor que você conheceu, que é Jesus Cristo, e levar a outras pessoas? Essa é a mensagem. Então, para concluir, caro ouvinte, saiba que nós fomos chamados para ser mordomos de Deus. Não porque a nossa vida vai ser de mordomia, vida boa, mas pelo fato de que o o mordomo faz? Ele cuida, administra, zela do que pertence ao seu patrão. E é isso que nós somos nessa terra, mordomos. Nós estamos aqui, mas nada do que tem aqui nos pertence, nada.
Inclusive, nós mesmos não pertencemos. Então, tenhamos cuidado no que nós temos e no que nós somos e dediquemos isso a Deus. Tito demonstrou isso com sua própria vida. Paulo demonstrou isso também com suas atitudes, com seu zelo, com seu amor. Aguentou o que aguentou. Os irmãos da Macedônia também demonstraram ser bons mordomos de Deus, mesmo no pouco sendo fiel a Deus e ajudando ao próximo. Então, caro ouvinte, que você seja mordomo de Deus e não somente de igreja, e não somente de doutrinas de igreja, mas verdadeiramente de Jesus, para que assim a gente não se prenda somente doutrina de igreja, de homens, mas que a gente se prenda à Bíblia Sagrada. Acima de tudo é Deus. Então olhe direitinho e veja que Deus te chama para ser um missionário, para ser uma missionária neste mundo, levando esperança, fé para as pessoas. Esse é nosso programa incentivando, o estudo de capítulo hoje é incentivando a contribuição e o amor ao próximo. Isso mesmo. Então, se você crê na Bíblia, só basta colocar em prática. Caros ouvintes, nós chegamos agora ao finalzinho do nosso programa. Passa muito rápido, mas nós vamos agora ouvir o resumo final com o pastor Michelson Borges e logo em seguida uma belíssima música que fala exatamente sobre isso, tá? Então que Deus abençoe você e sua família. Então não sai da sintonia que a gente volta já já para orar por você. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. No verso 2, mesmo atribulados e passando por necessidades, os macedônios não se deixaram abater pela tristeza, nem abandonaram a generosidade. Isso também é marca do verdadeiro cristão. No verso 5, os cristãos macedônios fizeram 2 entregas. Primeiro a Deus, depois aos necessitados. Essa é a ordem correta. Primeiramente temos que entregar a Deus o nosso coração, nossa vontade, nossas afeições, e depois Ele implanta em nós o amor fraterno, aquele que deseja o bem do semelhante. Deus opera em nós essa transformação. No verso 7, assim como os macedônios, devemos superabundar em fé, no conhecimento da palavra, no saber, no cuidado com o próximo, no amor e na graça. O que temos feito para viver assim? É preciso pensar bem nisso. Verso 9, Cristo deu exemplo. Ele que era rico se fez pobre por amor dos pobres. Deixou o céu para nos salvar. Saiamos nós também da zona de conforto e ajudemos aqueles que precisam do nosso auxílio. Versos 13 e 14, o ideal é que todos tivessem igualdade de condições no sentido de ter uma vida digna. Deus espera que os que têm mais possam abençoar os que têm menos. E dos versos 16 ao 24, vemos que todas as decisões eram tomadas pela Igreja sob a direção do Espírito Santo. Deus guia um povo, não indivíduos que agem independentemente. 19. Todo e qualquer trabalho que façamos na Igreja ou fora dela deve ser feito para a glória do Senhor, não para a nossa exaltação, não para interesses particulares ou escusos, sempre a glória de Deus. Verso 21. Os cristãos devem ser sempre honestos diante de Deus e dos seres humanos. Honestidade deve ser um estilo de vida daqueles que dizem servir a Deus. E o verso 24 diz que não basta afirmar que se ama, é preciso provar que amamos demonstrando o amor. Paulo insiste nisso, deixando claro que o amor não é apenas um sentimento, o amor é um princípio, e o amor, quando é verdadeiro, se expressa, se manifesta e deixa claro aquilo que sente pelas pessoas. Um capítulo importante que traz mais uma vez lições importantíssimas para a nossa vida espiritual e que devem, por meio da oração e da perseverança, ser colocadas em prática em nosso viver diário. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença de Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia
A Volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Não posso ficar olhando tanta gente levando a vida de forma tão carente, sem ter um pingo de fé e esperança, sem crer no mundo melhor. Estou aqui pra fazer a diferença. Eu vou em frente, não há quem me convença. Vou permitir, o Senhor vai agir, e usado então eu serei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor. Sair falando de Deus a toda a gente, tentar pregar, visitar algum doente, estar de alguma forma sempre envolvido, deixando Deus conduzir. Pra quem precisa já é suficiente. O amor de Deus é tão forte e envolvente, sempre disposto e pronto estarei pra fazer a obra do Rei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor. É bom ouvir a voz de Deus, traz conforto e cura a alma. É bom sentir o seu poder atuando no viver. Enquanto eu puder falar, eu farei com minha vida, por onde o Senhor mandar, sem desanimar irei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor. Cumpra a missão, estenda a mão, assim como nós ouvimos aí a canção. Deus nos chamou para sermos bênção, luz, sal da terra neste mundo. Tiago diz que o verdadeiro evangelho é quando a gente ajuda o próximo, cuida das viúvas, cuida dos órfãos, cuida daqueles que necessitam. Então, o verdadeiro evangelho é esse. Então, viva e pregue esse evangelho. Jesus, quando voltar, ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Que muito em breve isso aconteça na sua vida. Para isso, se desprenda de si mesmo e se entregue a Jesus verdadeiramente. Desejo a você um bom restante de dia, um bom sábado, um excelente final de semana, que você tenha também uma semana abençoada por Deus, cheia de poder de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você. Nós nos encontramos no próximo programa, se assim Ele nos permitir. Um forte abraço. Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, pois Deus é com cada um de nós. A nossa mensagem é que você contribua, ajude o próximo. Lembrando que aqui em Hebreus capítulo 13, verso 2 diz o seguinte: não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-os que sem saber
alguns acolheram anjos. Então, quando você faz o bem, quando você ajuda, você pode até ajudando anjos, né? Você pode ser um canal de bênção para outras pessoas, certo? Se você deseja fazer o bem, ore comigo agora dizendo: Deus, eu quero fazer mais pelo próximo, eu quero amar mais o próximo e ajudar mais o próximo. Vamos juntos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo, por essa palavra, Pai, que estudamos agora, que vem entrar no nosso coração e transformar o nosso coração. Nesse momento, Senhor, queremos te pedir que abençoe essa casa, que abençoe essa família, que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. E que possamos compartilhar o pão da vida que é Jesus Cristo para as próximas pessoas que estão perto de nós. Nesse momento, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém.